Ó, se você já começou alguma coisa, seja uma dieta, um projeto, treino, academia, um empreendimento, algum negócio, você começou a tirar alguma ideia do papel e parou no meio, se você costuma começar as coisas e desistir sem alcançar os seus objetivos, fica nesse vídeo porque existem 7 razões ocultas, razões não óbvias, as razões que você talvez nunca tenha ouvido falar para falta de consistência, e hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre cada uma delas e sobre como você consegue vencer cada uma. Aqui é o André Beretta. Antes de falar sobre qualquer razão oculta da falta de consistência, a gente precisa entender uma coisa óbvia. Por que ter consistência é alguma coisa tão importante? E é muito simples, é quase óbvio a gente pensar nisso. Ter consistência é importante para a gente conseguir realizar os nossos objetivos na vida. André, isso é óbvio, mas o que a maioria das pessoas não vê e não pensa sobre isso é que se você não estiver focado em atingir objetivos, se você não tiver focado em realizar coisas, você acaba caindo naquela vala da média, né? Você acaba ficando na média. Se você quer se tornar alguém melhor, você precisa de consistência. A conversa aqui no canal, a conversa aqui nesse vídeo é justamente para esse tipo de pessoa, para você que sabe que nasceu para mais, quer fazer mais da vida e não se conforma com uma vida medíocre, não se conforma com ignorância, não se conforma com não viver o melhor que você pode viver. Mas antes eu preciso te dizer uma coisa. As 7 razões estão em ordem hierárquica aqui. Eu vou começar a te falar da primeira, mais óbvia e mais superficial, para a última, a 7ª razão, que é a menos óbvia e a mais profunda. Provavelmente você vai se identificar aqui com 2 ou 3 dessas razões e tá tudo bem, porque aqui no vídeo você vai encontrar uma solução para cada uma delas. Então vamos lá. Razão oculta para a falta de consistência número 1. Existem vários nomes para essa razão oculta, mas eu gosto de chamar de falta de autorresponsabilidade. É aquela pessoa que talvez seja o seu caso, talvez não, tomara que não, mas é aquele tipo de pessoa que não assume 100% de responsabilidade pelos próprios resultados na vida. A pessoa costuma ser uma vitimazinha das circunstâncias, né? Ela costuma dizer que existe um culpado, que ela não está no lugar ideal da vida, que ela não tem tudo que ela gostaria na vida porque ela nasceu num bairro pobre, porque o pai dela abandonou ela. A pessoa vive achando culpados, a pessoa vive encontrando boas desculpas que tem ali um fundamento intelectual, moral, uma razão que até parece justa, mas não justifica o fato da pessoa simplesmente não conseguir fazer nada a respeito da própria situação. É muito fácil encontrar justificativas pelas quais a gente nasceu no lugar errado ou porque a nossa vida tá cheia de problema. Isso é muito fácil. A coisa começa a ficar um pouco mais difícil quando a gente assume a responsabilidade e começa a agir. Provavelmente você acha que você assume 100% da responsabilidade pelas coisas na sua vida, mas você ainda espera que o seu chefe pague o seu salário. Você ainda espera que o seu colega de trabalho te ajude. Você ainda espera que o governo mude e a economia melhore para então você abrir um negócio. Você ainda perde tempo cuidando da vida dos outros na rede social, fazendo fofoca sobre os seus colegas do trabalho, ao invés de gastar esse tempo assumindo responsabilidade pela sua vida. Você tem que entender que uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, uma pessoa que é, de certo ponto de vista, vitimista, uma pessoa que terceiriza a responsabilidade pela sua vida, ela normalmente não está buscando resultado. Essa pessoa normalmente está buscando atenção. Essa pessoa normalmente ela quer ser vista. Ela espera que as outras pessoas gostem dela. Ela espera agradar as outras pessoas. Ela espera validação de outras pessoas. E se é isso que você está esperando, você não está focado em assumir a responsabilidade pelos seus resultados. E aqui vem a solução simples para isso. É só você pegar todos esses pensamentos, tudo isso que você já identificou aqui e escrever todas as suas desculpas para não ter resultado. Eu não tenho resultado porque eu nasci num bairro pobre. Eu não consigo emagrecer porque eu tenho problema de tireoide. Eu não consigo manter a disciplina na dieta porque o meu marido, a minha esposa come muito doce, aí eu vejo doce. Veja, ninguém enfia doce na sua boca, é você que decide comer. Então escreve esses padrões de desculpa que
você dá, esses padrões de justificativa que você usa, escreve todos esses padrões, e aí você pega outra folha de papel e reescreve essas frases de forma a assumir a responsabilidade por aquilo. Ao invés de dizer eu não consigo emagrecer porque meus familiares compram muito doce, fazem churrasco, tarará. Escreva eu escolho emagrecer, eu escolho ter disciplina, eu escolho fazer a minha dieta. São coisas completamente diferentes. Ao invés de se manter na posição de uma vítima das circunstâncias, você se coloca na posição de alguém que assume o controle pela própria vida. Ao invés de dizer, olha, eu não dou certo profissionalmente porque, eu não tive pai, meu pai nunca me apoiou, eu não tive uma boa faculdade. Escreva ao lado disso tudo, olha, eu escolho ter sucesso, eu opto por ter sucesso profissional porque eu estudo e me dedico dia após dia para me tornar um profissional melhor. Beleza? Beleza. Essa foi a razão número 1. Essa é uma razão quase óbvia, mas ainda assim a maioria das pessoas não olha para isso. Então vamos para a razão número 2. A razão número 2, oculta, não óbvia, para a sua falta de consistência é o seu ambiente. O seu ambiente é tudo aquilo que é formado pelo meio em que você está inserido. Se a sua casa é uma bagunça, provavelmente você vai ter dificuldade de ter consistência, porque você não consegue nem começar um dia da forma correta. Se a sua mesa de trabalho é uma bagunça, provavelmente você vai ter dificuldade de realizar as tarefas, porque, de certo modo, a sua mesa de trabalho reflete a sua mente, a sua cabeça. Então, se está tudo bagunçado ali, na sua cabeça também está tudo bagunçado. A bagunça do ambiente atrai a pobreza na nossa vida, atrai a baixa performance na nossa vida. Esse é um fator sobre o ambiente. Agora, o fator mais importante são as pessoas que fazem parte do seu ambiente. Quem são as pessoas com quem você mais convive, as pessoas que estão próximas de você? Quem são seus familiares, seus parentes que você ainda escuta? Sua mãe te falando que você não precisa fazer dieta, que você tá bem assim. O seu pai te falando que abrir um negócio é muito arriscado. Aqueles seus amigos que ao invés de focar em construir algo de valor para a vida, continuam jogando videogame até os 40 anos de idade. Aquelas suas amigas que ao invés de se juntar para falar sobre alguma coisa que preste, ficam só fazendo fofoca. Quem são as pessoas que fazem parte do seu ambiente e que sugam a sua energia, que jogam você para baixo, que puxam você para baixo? Eu gosto muito de sempre falar sobre o balde de caranguejo. Quem são os caranguejos que estão te puxando para baixo para que você não saia desse balde? Porque a realidade é, você não é um caranguejo, você é um ser humano, você não está preso a esse balde, mas talvez está dependente emocionalmente de uma série de pessoas que estão drenando a sua energia e te puxando para baixo. E aqui vem o protocolo, né? O que você faz com essas pessoas? Primeira coisa que você precisa entender, essa história de progredir na vida, de crescer na vida, é uma caminhada solitária. Quanto mais você crescer, quanto mais você for para frente, quanto mais você se distanciar da média, mais sozinho você vai ficando. Porque começa a ficar cada vez mais difícil de ter pessoas que acompanham o seu raciocínio, a sua performance, cada vez menos pessoas que acompanham os seus hábitos diários. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é acabar com aquela pequena dependência emocional que você continua nutrindo por essas pessoas. Aquele apego que você tem por essas pessoas, aquele apego à sua história, aos seus amigos de colégio, aos seus amigos de infância, aquele apego aos seus primos, a casa da sua mãe, aqueles ambientes que te sugam e te puxam para baixo. E a forma certa de fazer isso é literalmente eliminando a maior parte dessas pessoas da sua vida. Elas param de te convidar para aquele churrasco que vai ser só cachaça e elas param de te convidar para aquele happy hour que você já sabe que não vai ser produtivo, que só vai te deixar cansado no outro dia. E é justamente por causa daquele happy hour, justamente por causa daquela dose, por causa daquela cervejinha, por causa daquela esticadinha que você deu na noite, que você não consegue, de repente, fazer uma academia pela manhã. Que você deixa de fazer uma boa leitura, que você deixa de fazer dieta. É justamente nesses pequenos eventos que saem da rotina que você acaba perdendo a consistência. Aí, além de eliminar, é óbvio que existem pessoas que a gente simplesmente não pode eliminar da nossa vida. A gente não elimina da nossa vida a nossa mãe, a gente não elimina da nossa vida o nosso pai. Essas pessoas a gente tem que colocar em ordem.
E isso não se trata de desumanidade, isso não se trata de egoísmo. Pelo contrário, isso se trata de oferecer o seu melhor para aquilo que é mais importante. Ah, André, mas é que tu não conhece a minha mãe, tu não conhece meu pai, minha mãe se mete em tudo, ela entra na minha casa, ela bagunça não sei o quê, a minha mãe ela vive se metendo em tudo, tá tudo bem. Você é uma pessoa adulta, você é um homem ou uma mulher adulto. E o que adultos fazem com relações? Adultos impõem limites. Você não é mais uma criança para sua mãe estar comandando a conversa. Você não é mais uma criança para o seu pai estar comandando a conversa, a não ser que você dependa financeiramente dele. Como adulto, você simplesmente impõe um limite na relação. Aí você diz, olha mãe, sobre esse assunto aqui eu não converso com você. Mãe, sobre a minha vida profissional eu não converso com você. Pai, sobre a minha dieta, sobre o meu corpo, sobre os meus hábitos, eu não converso com você. Ponto. Isso não é feio, não é ofensivo impor um limite. Isso não é falta de amor, pelo contrário, isso é amor. Por querer amar o seu pai, por querer amar a sua mãe, você impõe um limite. Porque tudo aquilo que eles fazem e te puxa para baixo causa um problema em você. E por isso você não consegue oferecer o seu melhor para o seu pai e para a sua mãe. Então, se você quer poder oferecer o seu melhor para as pessoas, imponha limites nas relações. E aí aqui vem a dica-chave se você tem problema de ambiente. Se você identificou, André, é isso aí, o meu ambiente me puxa para baixo. O que você tem que fazer? Você tem que começar a se expor a ambientes de alta pressão. Ou seja, você vai para ambientes onde as pessoas são melhores do que você, naquilo que você se acha bom, aí você começa a desenvolver um outro tipo de pensamento, um pensamento mais humilde. Você passa a ouvir mais, receber mais, aprender mais e começa a sentir uma pressão por melhorar a si mesmo todos os dias. E aí vem a consistência. Faz sentido? Ah, André, mas eu não tenho problema de autorresponsabilidade, eu também não tenho problema de ambiente. Eu me exponho a alta pressão, eu me exponho a tudo isso e mesmo assim eu não tenho consistência. Tá tudo bem, porque aqui vem a terceira razão oculta e não óbvia pela falta de consistência, que é a falta de clareza. O que é falta de clareza? Falta de clareza é quando você não tem uma noção exata de quais são os seus objetivos, de forma clara, de forma específica. E às vezes mesmo que você saiba, eu sei o meu propósito, eu sei os meus objetivos, eu sei o que eu quero para minha vida, beleza. Ainda assim você não definiu esses objetivos da forma correta. Você talvez nunca tenha colocado um prazo para realizar esse objetivo. Você talvez nunca tenha encontrado dentro de si o verdadeiro motivo pelo qual você quer realizar aquele objetivo. E para isso é muito simples, é só você se fazer a pergunta por quê. Ah, André, eu tenho o objetivo de ter um corpo melhor, eu quero ter um corpo bonitão. Por quê? Ah, porque eu quero me sentir melhor. Por quê? Ah, porque isso faz bem para minha autoestima. Por quê? Ah, porque eu quero que meus filhos tenham uma boa referência que eu não tive. Aí você começa a encontrar o real motivo. A real motivação por trás dos seus objetivos geralmente vai aparecer depois de 4, 5, até 7 porquês que você se faz. Aí sim você encontra o motivo real, que é um motivo que conecta com o seu coração, que sai lá de dentro e que realmente te movimenta. Quando você tem clareza disso, quando você sabe por que você quer fazer as coisas, você tem uma motivação quase neurofisiológica diária para acordar de manhã e fazer as coisas acontecerem. E talvez mesmo sabendo o objetivo, mesmo colocando um prazo, você não tenha tangibilizado isso de certo modo. Você não colocou um número, uma quantidade, você não encontrou um jeito de medir se você está ou não chegando no seu objetivo. Ah, André, eu quero emagrecer. Beleza, você quer emagrecer quantos quilos? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Beleza, em quanto tempo? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. 6 meses tá legal. Por quê? Ah, porque eu quero ir no casamento da minha filha, eu quero estar bonitona, porque eu quero ir no casamento da minha irmã, eu quero estar bonitona, eu quero entrar no vestido, porque eu e minha esposa vamos nos casar e eu quero estar legal nas fotos do casamento e tal, beleza, por quê? Encontra o teu objetivo e coloca lá, eu quero emagrecer 10 quilos em tanto tempo por causa disso, por esse motivo real. E anota isso num papel. Essa é a dica central aqui. Pega um papel e uma caneta, que nem você fazia, às vezes, claro, quando você era criança. A maioria das pessoas parou de escrever. A maioria das pessoas só digita hoje, só escreve nos notas do celular. Não faz
isso com os seus objetivos. Existe uma razão neurofisiológica porque você deve usar uma caneta e escrever com a sua própria mão, com o seu próprio punho, os seus objetivos. Isso vai fazer com que o seu cérebro compreenda muito mais aquele objetivo e se aposse daquele objetivo, muito mais do que digitar num teclado qualquer. E se você já fez tudo isso, se você já tem clareza, se você sabe quais são os objetivos que você quer atingir, você sabe o motivo, mas ainda não consegue ter consistência, aqui vem a dica final. Muitas das vezes a gente coloca objetivos muito grandes na nossa cabeça. Eu quero emagrecer 10 quilos. Porra, emagrecer 10 quilos parece difícil. Eu quero construir uma empresa e ter 100 funcionários. Parece difícil, parece grande demais, parece pouco atingível. Então pega esse seu objetivo e divide em microetapas. Eu quero emagrecer 10 quilos. Beleza, começa com o primeiro quilo. Eu quero emagrecer 1 quilo em 2 semanas. Eu quero ganhar 1 milhão. Beleza, começa com os primeiros 100 mil. Eu quero abrir uma empresa e ter 100 funcionários. Beleza, começa abrindo o seu CNPJ e contratando o seu primeiro funcionário. Começa a dividir esses objetivos, esses planos em microetapas. Vai ficar muito mais claro, muito mais fácil de você ter pequenas vitórias ao longo do caminho. Pô, André, mas eu já tinha ouvido essas coisas, eu já fiz tudo isso que você está falando e mesmo assim eu não consigo ter consistência. Beleza, então vamos para a quarta razão oculta pela qual as pessoas não conseguem ter consistência. E essa razão é muito simples, é a busca constante por validação externa. Você faz as coisas e você conta para aquela sua amiga. Ainda assim, você faz as coisas e antes de começar a fazer, você tem que compartilhar no seu Instagram. Ainda assim, na sua primeira aula da academia, você vai lá e posta e diz novo começo. Mesmo assim, você ainda conta naquele seu grupo de amigos as coisas que você está fazendo. E aí, quando você faz isso, você leva o seu objetivo, leva o seu plano ao julgamento dos outros. E não é nem que você tenha buscado validação, mas muitas vezes a opinião das pessoas te afeta. E se a opinião das pessoas te afeta, você ainda depende de validação. E a dica aqui é muito, muito simples. Faça em silêncio. Não fala para os outros o que você vai fazer. Você quer abrir uma empresa? Vai lá e abre. Você quer começar um negócio? Comece. Você quer começar uma dieta? Simplesmente comece a dieta. Não fica anunciando para os outros que você está fazendo dieta. Você vai começar a fazer academia todos os dias? Simplesmente faça academia todos os dias. Quer a dica de ouro aqui para entender se você está realmente em busca de realizar seus objetivos ou se você está em busca de validação? Pega esse plano, esse seu objetivo que você não conseguiu concluir até hoje e começa a realizar ele sem contar para ninguém, sem falar para absolutamente ninguém. Faça em silêncio absoluto. Por 21 dias, você não vai pedir feedback para aquele seu professor, você não vai compartilhar no seu grupo de amigos, você não vai falar para sua mãe, você não vai postar no seu Instagram, você não vai contar nada para ninguém e não vai pedir feedback para as pessoas. Você não vai perguntar se tá bom ou ruim. Você simplesmente vai fazer. Se você conseguir executar o seu plano, se você conseguir manter a consistência por 21 dias em silêncio, a chance de você começar a ter resultados consistentes é muito, muito maior. Pô, André, agora faz sentido. Parece que realmente a validação externa estava me afetando, porque eu realmente pedia feedback das pessoas. Beleza, agora você viu um padrão. Agora você pode eliminar esse padrão, simplesmente fazendo em silêncio. Ah, André, mas eu ainda não me identifiquei com isso. Então vamos para a razão número 5. A razão oculta número 5 para a falta de consistência na vida é o vício em dopamina. Uma recompensa para o nosso cérebro. É uma sensação gostosinha, é algo bom. Normalmente essa descarga de dopamina deveria vir acompanhada de algum esforço. Você tinha um objetivo de botar 100 quilos no supino. E aí você vai lá, pega a barra de supino, traz pro peito, levanta 1, 2, 3, faz uma série de 8 com 100 quilos no supino. Aí você termina aquela série e você diz, nossa, como eu sou capaz. E aí vem uma liberação de dopamina. A liberação de dopamina, ela normalmente a gente paga um preço pela dopamina que a gente recebe. Só que no mundo moderno, na vida que a gente vive hoje, a dopamina, ela está gratuita na
tela do nosso celular. Você entra em qualquer plataforma de vídeos curtos e fica rolando um vídeo ou outro, aquilo ali é dopamina. Você sente um prazer, uma recompensa por ver aquilo. Você abre lá o Tigrinho, você abre lá o joguinho de aposta, você abre o cassino online, você abre aquele joguinho e você tem ali dopamina gratuita, sem fazer nenhum esforço por ela. Todo o seu esforço é sentar e rolar a tela. Então o que acontece? Você recebe um pico de dopamina muito rápido e essa dopamina cai muito rápido. E aí começa um processo vicioso, quase como uma droga qualquer. Você sobe, desce muito rápido. Então o seu cérebro começa a buscar mais daquilo. Lá na frente, a recompensa por uma grande realização, a recompensa por um esforço seu, sem esforço, aquela dopamina sobe novamente e cai muito rápido. E aí você começa a acostumar o seu cérebro a receber dopamina sem se esforçar. E aí o que acontece? Quando você precisa se esforçar, quando é a dopamina, o seu cérebro te diz o seguinte: cara, eu não preciso me esforçar tanto assim para obter essa dopamina. Ao invés de eu levantar 100 quilos do supino, ao invés de eu correr 5 quilômetros, ao invés de eu fazer 2 meses de dieta e entrar naquela calça, ao invés de eu conseguir vestir aquele vestido bonito, ao invés de eu comprar uma casa, ao invés de eu comprar um carro novo, eu obtenho a mesma quantidade de dopamina rolando o feed do Instagram o dia inteiro. É isso que você está dizendo pro seu cérebro. Aí pouco a pouco você desaprende de como fazer esforço. Você desaprende que no final do esforço vai vir uma recompensa. E aí só fica a parte ruim do esforço. Porque mesmo quando você se esforça e consegue realizar algo, no final daquele algo você não sente a dopamina. Porque o teu cérebro está completamente viciado naquela dopamina barata. Então quando você realiza algo, quando você sobe na árvore e pega aquela maçã, você olha para aquela maçã e a maçã não tem tanta graça assim. E aí esse vício silencioso, ele pouco a pouco vai tirando a sua capacidade de agir, vai tirando principalmente a sua consistência, a sua capacidade de construir hábitos diários que pouco a pouco vão construindo os seus resultados. A primeira parte do protocolo é: pega agora o seu celular na mão, e coloca ele em preto e branco. Você vai nos ajustes, nas configurações, vai em acessibilidade e vai lá em filtros de cor. Coloca o seu celular em preto e branco. Quando você faz isso, tira aquela cor da tela e basicamente o seu cérebro ele não consegue encontrar aquela dopamina no celular. Então você vai começar a ter um detox, você vai começar a ter um jejum de dopamina e o seu cérebro vai entrar no eixo devagarinho. Você vai fazer esforço, você vai fazer força contra isso. O celular vai perder a graça, mas é exatamente isso que a gente quer que aconteça. Outra coisa, tira as notificações do teu celular. Deixa só as notificações mais importantes, como ligações, por exemplo. Tira a notificação de rede social, tira a notificação de WhatsApp, especialmente tira a notificação de grupinho. Aí você perde aquela ânsia de ficar esperando uma nova notificação. Você perde aquela ânsia de olhar para uma notificação e dizer: olha que legal, eu recebi uma curtida ou eu recebi uma mensagem de alguém. Aí vem o terceiro passo do protocolo antidopamina, que é se livrar do celular, é largar o celular à noite. Se você dorme, por exemplo, 10 horas da noite, 11 horas da noite, 2 horas antes desse horário você já larga a tela. Deixa o celular de lado, começa a se desligar daquilo. Porque senão o que acontece? Você fica lá em rede social, em videozinho rápido, até a hora de dormir, você vai dormir num ciclo de alta captação de dopamina. Quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que o seu cérebro pede para você é mais dopamina. Por isso que tantas pessoas acordam e a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular imediatamente, porque o cérebro está buscando aquela dopamina que vem do celular. Então quando você larga o celular, passa 1, 2, 3 horas sem ele na sua mão antes de dormir. Quando você acordar, você não vai ter aquela necessidade imediata de alcançar o seu celular e buscar a dopamina, porque o teu cérebro já vai estar mais acostumado a ficar em alerta sem aquele pico de dopamina. E aí existem duas coisas que você precisa construir na sua vida para se livrar do vício de dopamina, que é uma rotina matinal poderosa e uma rotina noturna poderosa. A rotina matinal é super simples. Primeira coisa que você faz, toma água. Antes de qualquer coisa, antes de pegar o seu celular, toma 500 ml de água. Assim você vai começar uma ativação física, você vai começar a botar o seu sistema para trabalhar, beleza? Aí você faz uma ativação física. O que é ativação física? É literalmente algum exercício, algum esforço
físico. Esse esforço físico pode ser simplesmente levantar da cama e fazer 10 agachamentos com o peso do seu próprio corpo. Algum esforço físico para dizer para si mesmo que você fez um esforço. Ao final desse pequeno esforço, você vai sentir uma recompensa de dopamina e você vai estar reensinando o seu cérebro de onde vem a dopamina real, que vem através do esforço, beleza? O próximo passo é um pequeno esforço intelectual. Pega um livro e vai fazer uma pequena leitura. Por último, na tua rotina matinal, você vai pegar uma folha qualquer e vai escrever as 3 prioridades do seu dia. As 3 coisas prioritárias que você precisa realizar. 3 tarefas que você precisa executar para chegar mais perto dos seus objetivos. São só 3 tarefas, não é 10, não é 15, não é 5. 3 tarefas. 3 tarefas que, ao fazer o esforço e realizá-las, você vai sentir a dopamina agindo no seu cérebro. Então você vai reacostumar o seu cérebro a receber dopamina ao realizar coisas, ok? Rotina noturna, eu já falei. Larga o celular 1 ou 2 horas antes de dormir, desliga a tela, para de ver aquela série de Netflix, para tudo, pega um livro físico e faz uma pequena leitura, faz um exercício de agradecer pelas coisas boas que aconteceram no seu dia, faz um exame de consciência, pensa nas coisas que você fez de bom ou de ruim no seu dia e vai dormir com calma. Esses pequenos hábitos vão pouco a pouco regulando esse sistema dopaminérgico que está todo desregulado na sua cabeça. Isso é algo que você pode começar agora mesmo. E se o seu celular, onde você está assistindo esse vídeo, ainda está no colorido, é porque você não está realmente disposto a se livrar deste vício. Então faça agora, né? Faz agora. Simplesmente coloque o seu celular em preto e branco. André, beleza, aí já começou a falar comigo, aí eu já percebi que essa razão aí estava me pegando. Isso é uma coisa importante, eu vou começar. Beleza, mas ainda tem mais 2. A 6ª razão oculta pelo qual as pessoas não têm consistência é querer muito o resultado, mas não estar disposto a viver o processo. E aí você precisa entender uma coisa muito simples. Existem 2 caminhos. Existe um caminho das coisas que são gostosas e são fáceis de serem obtidas, e existe um caminho das coisas que são tão gostosas quanto, mas são difíceis de serem obtidas. Não existe meio termo aqui. Se você vai para o lado das coisas fáceis, você acaba completamente viciado. Se você tenta ficar no meio do caminho, você fica parado. Às vezes você está curtindo, às vezes você está se esforçando, às vezes está curtindo, às vezes está se esforçando, mas o pouco tempo que você passa curtindo destrói todo o esforço que você faz. Agora, se você está sempre focado nas coisas que têm valor real, construir uma família, construir um corpo saudável, construir um negócio, escrever um livro, manter uma dieta, ter uma vida próspera, se você está focado em construir isso, você olha para esse caminho e você diz, cara, não tem condições de eu continuar fazendo aquilo, porque aquilo me atrapalha, aquela bebidinha atrapalha, aquele happy hour atrapalha, aquelas horas rodando videozinho na internet atrapalha. Tudo isso te tira desse caminho. Só tem esses 2 caminhos para seguir. Ficar no meio do caminho não compensa, não é necessário, não faz sentido. Ou você se entrega de uma vez para as coisas gostosinhas, vive uma vida de prazer, hedonismo, ou você se esforça e busca o que você realmente quer da vida. Ficar no meio do caminho não adianta. Tá, André, como é que eu resolvo isso? Porque eu tenho uma noção disso, mas eu não consigo realmente permanecer no caminho certo. Aqui tem algumas técnicas mais profundas. Nesse momento, talvez a coisa mais importante seja eu me contradizer. Como assim se contradizer? Há pouco eu falei para você não buscar validação externa e fazer as coisas em silêncio. Mas se você olhou para a sua própria situação e entendeu que, cara, meu problema é justamente esse. Eu quero as coisas, mas eu não estou realmente percorrendo o caminho, eu realmente não pareço não estar disposto a fazer o esforço necessário para obtê-las. Se esse é seu caso, faz justamente o contrário do que eu falei antes. Faz um compromisso público. Pensa no seguinte, quem é aquela pessoa que você não quer que te veja fracassando? Quem é aquela pessoa que você não quer dar o gostinho de falhar na frente dela? Você não quer que ela te veja falhando porque ela vai ficar feliz se você falhar e você não quer que isso aconteça. Quem é aquela pessoa chata que se você falhar ela vai ficar te cobrando? Quem é aquela pessoa que se você falhar ela vai ficar te zoando pro resto da tua vida? Quem é aquela pessoa que você não quer decepcionar? Quem é aquela pessoa que você quer que tenha orgulho de você? Pensa nessas pessoas, chama essas pessoas e diz, olha, eu tenho esse objetivo aqui e por causa desse objetivo eu vou seguir este plano aqui.
E para seguir esse plano aqui, eu estou disposto a fazer este esforço aqui. Eu vou abrir mão disso, 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 e eu vou fazer isso, isso, isso. Manda uma mensagem para cada uma dessas pessoas. Talvez faça um vídeo e se comprometa publicamente. Como eu estou me comprometendo aqui agora nesse vídeo. 2 vídeos toda semana até bater 100 mil inscritos nesse canal do YouTube. Esse é meu compromisso público contigo agora. Eu não sei quem é que vai ver esse vídeo. Talvez seja uma pessoa que venha me cobrar. Talvez seja uma pessoa que venha me zoar. Talvez seja uma pessoa que está vendo esse vídeo e nem vai muito com a minha cara, mas quer me ver errar. Não importa. Meu compromisso é fazer 2 vídeos por semana até bater 100 mil inscritos. E se você quer ver isso acontecendo, começa se inscrevendo no canal. É bem simples. Entende o que é um compromisso público? Agora que eu já falei isso, agora que eu já publiquei isso, eu sou obrigado a fazer. Talvez seja exatamente isso que está faltando para você. Talvez seja exatamente esse tipo de compromisso que está faltando com você. Um compromisso primeiro consigo mesmo, um pouco de coragem de começar a agir e coragem de se expor. Se expor de verdade, de mostrar para as pessoas quais são as suas dificuldades, de mostrar para as pessoas, a coragem de mostrar para as pessoas que você não é tão perfeito assim, que você erra, entende? Compromisso público tem o poder de revelar quem você realmente é quando ninguém está vendo. Porque com compromisso público, o resultado precisa ser público. A realização também é pública. Quando você se compromete meia boca, se compromete só ali, eu vou fazer. Você negocia consigo mesmo. Você negocia com a sua própria força de vontade, com o seu próprio desejo. Você negocia com a sua motivação e você acaba desistindo com facilidade. E aí vem a 7ª razão oculta. A 7ª razão oculta é a sua identidade, são as coisas que você acredita sobre si mesmo. Se você vive dizendo para si mesmo, você olha para o espelho e diz assim, eu sou gordo, não tem como você emagrecer. Porque você colocou na sua cabeça que você é aquilo. Você está identificado com esta característica que é temporária, momentânea. Se você coloca na sua cabeça, eu sou pobre, não tem como você enriquecer, porque na sua cabeça você é aquilo. É uma imagem estática de si mesmo. Se você coloca na sua cabeça, eu sou bagunçado, eu não sou organizado, eu não sou disciplinado. Quando você coloca uma coisa dessa na sua cabeça, você diz, eu sou tal coisa, você pode estar fazendo 2 coisas. Ou você está abençoando a sua vida, ou você está amaldiçoando a sua vida. Anota uma frase que você não vai achar em lugar nenhum. Essa frase é minha. A sua identidade determina o seu destino. Se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa atraente, se você quer ter um corpo bonito, se você quer ter saúde, se você quer ser um empresário, se você quer ser uma empresária, se você quer ser um empreendedor de sucesso, se você quer conquistar muito dinheiro, você precisa abençoar a sua vida. Tudo isso tem que antes nascer na sua mente. Antes de tudo isso, você precisa acreditar que você é aquilo, que você é capaz daquilo. Você precisa colocar na sua própria identidade aquilo antes daquilo se tornar real no mundo físico. Nenhum grande atleta, ninguém que um dia bateu um recorde mundial em algum esporte, fez isso sem antes dizer, eu sou o melhor do mundo nesse negócio. Se você tem uma consistência em afirmar para você mesmo que você é incapaz, tudo que você vai colher é incapacidade. A sua identidade você precisa escolher como um adulto, definir como um adulto. Então se você chegou ao final desse vídeo pensando, caraca, essa aí me pegou, tá tudo bem. Anota todas as coisas que te enfraquecem, todas as coisas que te sugam, todas as coisas que te mantêm para baixo. Anota tudo isso. E aí você pega um outro papel e escreve justamente o contrário. Se na sua cabeça lá tem, eu sou pobre, nasci pobre, sou pobre. Você escreve assim, eu sou capaz de enriquecer, eu sou um empreendedor de sucesso. Se na sua cabeça lá, eu sou gordo, nasci para ser gordo. Beleza, escreve. Eu sou magro, eu sou capaz de emagrecer, eu tenho saúde. Se na sua cabeça tem, eu sou burro. Beleza, vai lá e escreve. Eu sou capaz de aprender, eu sou inteligente, eu sou capaz de me desenvolver e melhorar um pouquinho mais a cada dia. Escreve essas coisas. E aí você pega aquela versão velha de si mesmo, aquelas mentiras que você acredita sobre si mesmo e que te enfraquecem, bota fogo nessa porcaria, rasga, bota no lixo, bota fora e fica só com aquela versão positiva, com aquela versão boa e começa a ler pra si mesmo aquilo de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes por dia, até entrar na sua cabeça aquelas coisas. A sua identidade determina a sua capacidade e a sua capacidade determina o seu resultado. Acredita nisso? Entende quais das 7 razões você se identificou mais? Combate essas razões na sua vida e se você gostou do vídeo, não deixe de seguir o canal, não deixe de ativar
ativar as notificações e, mais importante que isso, provavelmente você agora, pensando rapidamente, conhece pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir tudo que você acabou de ouvir também. Manda esse vídeo para elas. Manda esse vídeo para elas, para que elas tenham a mesma oportunidade de melhorar como você está tendo. E se você realmente gostou desse conteúdo, eu tenho um presente para você. Aqui na descrição do vídeo eu deixei um linkzinho para baixar um e-book simples que eu fiz aprofundando muito mais este conteúdo. É só você clicar aqui embaixo e aí você vai conseguir baixar esse e-book e conseguir aprofundar mais, aprender mais e se desenvolver muito mais. Beleza, moçada? Vejo vocês no próximo vídeo.